Bom, então vamos dar início aqui à nossa apresentação, primeiramente falando sobre, definindo, né, o conceito de análise espacial. No caso aqui eu coloquei análise espacial de crimes porque eu estou tratando especificamente de crimes, mas a análise espacial ela envolve praticamente todas as ciências que a gente conhece no dia a dia, né? Então, a análise espacial tem aplicações em todos os campos das ciências. Então, mas definindo o que é análise espacial, a espacial envolve a coleta, a combinação e a visualização de vários tipos de dados geoespaciais. A análise espacial é usada para modelar e representar como as pessoas, objetos e fenômenos interagem no espaço, bem como para fazer previsões baseadas em tendências nas relações entre os lugares, ou seja, fazer análise preditiva no caso, né? Você vai ter que usar também a análise espacial. Com a análise espacial, podemos responder, no caso de crimes, facilmente onde determinadas áreas da cidade têm uma maior concentração de crimes do que em outras. A análise espacial permite que você resolva, né, problemas complexos de alta incidência de crime e entenda melhor o que está ocorrendo em sua cidade. Ela vai além do mapeamento criminal, pois permite estudar as características dos lugares e as relações entre esses lugares e o crime, né? Por que esses locais atraem o crime? Então, automaticamente você estuda o crime e automaticamente você está estudando as outras variáveis que estão relacionadas com o crime. Então, a análise espacial oferece novas perspectivas para a tomada de decisão e implementações de ações não só ao evento em análise, mas também em todas as variáveis que proporcionam os elementos necessários, né, para que o crime ocorra naquele local. Como eu falei, você estuda o crime, como você elenca as variáveis que você, como analista, tem em mente que são as determinantes para que aquele crime ocorra naquele local, você, você acaba estudando essas variáveis também. Então, a análise espacial ela engloba dois tipos de análise: a análise espacial de pontos e a análise espacial de áreas. A análise espacial de pontos, o objetivo dessas análises é estudar a distribuição espacial destes pontos, testando hipóteses sobre o padrão observado desses crimes. Se esse esses padrões são aleatórios, se apresenta-se em aglomerados, né, clusters, ou se os pontos estão regularmente distribuídos. O objetivo de interesse é a própria localização espacial dos eventos em estudo. Então, na análise de pontos, você vai estudar para determinar se esses pontos são aleatórios no espaço, se eles são aglomerados ou se eles são regularmente distribuídos. O que nós buscamos em crimes é a questão dos aglomerados, porque ali, quando você encontra um padrão de crime que não seja, no caso, aglomerado, você leva em consideração que o crime pode ocorrer em qualquer lugar, desde que existem pessoas, né? Então, mas todos os pesquisadores falam que os eventos criminais são apresentam um padrão aglomerado. E quando a gente vai estudar análise espacial de áreas, esse método de análise de dados espaciais está associado a áreas delimitadas por polígonos, como bairros, setores censitários, municípios e regiões assim da cidade que você consiga colocar dentro de um polígono. Por exemplo, a área de um batalhão, por exemplo, você pode estudar especificamente a área, os crimes que ocorrem dentro daquela área do batalhão, ou da companhia, né, de um comando regional. E aí você vai colocar, para você determinar algum tipo de relação, você vai ter que ter as variáveis unidas com esse polígono, que seria população, seria taxas de crime, aí você conseguiria fazer uma variável por taxa de crimes, você conseguiria ver a quantidade de residência que tem naquela área do batalhão, da companhia, e você fazer uma taxa de crime de roubo e furto à residência. Enfim, tem inúmeras aplicações na análise de crimes.
E também, quando a gente vai estudar análise espacial, alguns autores classificam a linguagem da análise espacial como se fosse um degrau, né? Degraus de uma escada. Você começa aqui no primeiro degrau, que é a compreensão, que é a compreensão de onde esses crimes ocorrem no espaço, né? É a localização deles no espaço. Pela localização, pela compreensão da sua localização, você já consegue traçar responder algumas perguntas, né, que você tem em mente, que a gente sabe quando a gente estuda o crime em determinados bairros ou regiões da cidade, você vai encontrar uma incidência maior de um tipo de crime, na outra região você vai encontrar um outro tipo de crime predominante naquela região. Então, essa primeira compreensão do crime se dá pela compreensão do onde, né? Onde o crime ocorre. Quando você interpreta e entende essa relação do onde, né? Onde ele ocorre, você passa para o segundo degrau, né? Você já entendeu onde ele ocorre, você vai para o segundo degrau aqui, que é você vai medir a forma, o tamanho e a distribuição desses eventos criminais no espaço. E aí você vai entrar dentro de algoritmos, que a gente vai ver daqui a pouco, que vão permitir você fazer esse tipo de medida de forma, o tamanho e a distribuição desses eventos criminais. Qual a direção que ele segue, se ele tem uma forma oval ou se ele é circular, o tamanho desses aglomerados você consegue definir, e a sua distribuição ao longo da sua área de, de atuação ali, de análise no caso. Quando você interpreta o segundo degrau, você vai para o terceiro degrau, que é determinando como os lugares são relacionados. Foi aquilo que eu falei anteriormente na questão do... Se o crime ocorre em um determinado local, quais são os fatores relacionados ali que proporciona que o crime se concentre naquele local? Para quem é acostumado a estudar crimes, você percebe que, às vezes, num determinado bairro, apenas uma parte do bairro detém praticamente todo o crime daquele bairro, né? Assim como um trecho da via, por exemplo, concentra um determinado número de acidentes que é anormal, na verdade, né? Mas aí quando você está no terceiro degrau aqui, você consegue estudar como os lugares são relacionados. E aí você vai relacionar aquele tipo de crime com aqueles locais e ver quais as variáveis ali que potencialmente são geradores daquele determinado crime. Quando você fala em análise espacial também, quando você entende aqui os locais e suas relações espaciais, né, você já pode vir aqui para o quarto degrau, que é encontrar os melhores locais e caminhos. Então, quando você já entendeu os 3 degraus anteriores, você pode encontrar os melhores locais e caminhos, os melhores locais para você atuar, para combater aquele determinado crime, e os melhores caminhos que vão fazer com que você consiga atuar ali de forma efetiva e desprendendo o menor, né? Melhor dizendo, o menor meios disponíveis, tanto materiais quanto humanos. E também aqui, quando você fala em melhores locais e caminhos, por exemplo, se eu quero combater o crime na área central de uma cidade, por exemplo, eu posso utilizar desses melhores locais para instalar as câmeras de monitoramento, né? Hoje, praticamente todas as grandes cidades têm câmeras de monitoramento. E aí você, com base na análise espacial, você consegue traçar os melhores locais para que você consiga vigiar o maior número de pessoas e estabelecimentos comerciais
de um ponto estratégico daquele local, com base na análise espacial. E aí pode ser um buffer. Essa situação aqui também é a questão dos melhores caminhos para você chegar, por exemplo, noticiou um crime e você, através da análise espacial, você sabe qual que é o menor caminho que a viatura chega até aquele local. Isso aqui é muito utilizado aí por exemplo, em transportes, distribuição de mercadorias, tudo é feito à base de análise espacial. Como aqui nós estamos falando especificamente de crimes, então eu estou dando um exemplo aqui das suas aplicações deste degrau aqui. Quando você está no penúltimo degrau aqui, detectar e quantificar padrões. A gente vai ver aqui na sequência do exercício que a gente vai fazer, como detectar esses locais e como quantificar esses padrões com base no algoritmo que a gente vai utilizar. E a análise espacial ela possui dezenas, eu imagino que deve ser centenas de algoritmos que possibilita você detectar e quantificar padrões. Mas a gente vai ver aqui ao longo dessas lives que alguns algoritmos específicos para análise de crime que são fundamentais. Então, aqui no penúltimo degrau, detectar e quantificar padrões, a gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho e vai ficar bem claro isso aqui. Tanto essa situação aqui do penúltimo degrau, quanto dos dois degraus inicial aí, compreensão do onde e medindo a forma, o tamanho e a distribuição. A gente vai conseguir abraçar esses três degraus com esse exercício que a gente vai fazer. E dá até para fazer também, só que vai ficar muito extenso, logicamente, determinando como os lugares são relacionados. Mas isso aí fica para uma próxima live. E o último degrau que alguns pesquisadores falam sobre a linguagem de análise espacial é fazer previsões, que é a análise preditiva. Recentemente eu fiz um curso na Universidade de Nova Jersey. Eu tive a graça de ser contemplado aí com uma bolsa e eu pude fazer esse curso, que era justamente na área de fazer previsões de crime, que é modelos de terrenos de crime. Você aprende a criar modelos de terreno de crime. E meu trabalho foi referente à aplicação de modelos de terreno de risco para tentar prever a atuação de roubo a banco na modalidade novo cangaço. E ficou bastante interessante o trabalho, baseado nas minhas visões do crime de novo cangaço, que em Mato Grosso, há um tempo atrás, teve bastante ocorrência. Na época a gente estava na análise, a gente fez um trabalho interessante, mas não na área de previsão, né? E nesse curso eu aprendi a fazer análise preditiva, que é fazer previsão com base nas ocorrências anteriores e seus padrões, tanto de atuação, de planejamento, características das cidades, enfim, tem N fatores que você pode fazer. E com base nisso você joga tudo coloca essas informações no software e o software vai te dar um valor de importância para cada uma daquelas variáveis, né, que você vai analisar. Fiz com questão do efetivo policial nas cidades, eu fiz com rodovias, tamanho das cidades, enfim. Ficou um trabalho interessantíssimo. Um extrato desse trabalho foi publicado num livro, da Raquel Boba, que é uma pesquisadora e analista de crime lá nos Estados Unidos. Eu tive a honra de publicar esse trabalho no livro dela. Esse trabalho não, foi um extrato desse trabalho, 2 páginas, mas o relatório final tem bastante páginas. Quando eu finalizar ele por completo, eu vou disponibilizar aqui gratuitamente para quem tem inscrito comigo, quem me acompanha, e ver como que é importante esse último degrau aqui, que é fazer previsões.
com base em ocorrências do passado, você tentar ou projetar aonde vai ocorrer as próximas ocorrências, onde vai ocorrer os próximos eventos no meu caso que eu fiz foi rouba banco na modalidade novo cangaço. Então, fazer previsões é a menina dos olhos aí da análise espacial. Quem não quer prever, né? Ter o poder de falar as próximas cidades com mais grandes chances de sofrer uma ocorrência do novo cangaço é X, Y e Z, né? Quem não quer isso aí? Então no próximo evento agora a gente vai fazer um exercício prático no Crime State, utilizando o algoritmo aí, análise espacial hierárquica do vizinho mais próximo, tá bom? Daqui a pouquinho vou fechar essa tela e a gente vai abrir o Crime State para fazer esse exercício. Até lá então.